Tributação de segurança e saúde do trabalho diretamente de... Você já matou a resposta, você já adivinhou. Não tem como errar, né, pessoal? De onde é que é essa torre maravilhosa, linda e que presencialmente se torna ainda mais encantadora? Paris, a cidade iluminada, a cidade apaixonada. Pessoal, que momento. Eu tô morrendo de frio aqui, deve estar por volta de 10 graus, mas eu sou nordestino, então, meu amigo, 10 graus pra quem é nordestino é maluco isso aqui, tá? É maluco. Lá no Nordeste a gente colocou 25 graus, a gente já coloca um casaco, tá morrendo de frio. E aqui deve estar por volta de 10, 12. Então, assim, tá uma coisa meio difícil até de se concentrar pro vídeo. Mas eu pensei num tema que contextualiza esse cenário: Cidade da Luz e Cidade Apaixonada. Deixa eu te contar um pouco sobre isso. Durante muito tempo, a minha atuação na área de SST, ela esteve baseada no aspecto social da empresa. Então eu ficava perguntando, pô, será que é pedir muito que o trabalhador volte para casa do jeito que ele foi? Sério, é uma coisa normal isso? O meu serviço é fazer com que o trabalhador não adoeça, não acidente, que ele consiga retornar para o ambiente familiar da mesma forma que ele entrou. Afinal, a gente está aqui não somente para trabalhar. A vida é muito mais do que o exercício laboral. É lógico, nós precisamos disso, não somente para garantir o nosso sustento, mas porque preenche a nossa existência. Trabalhar faz bem. Trabalhar faz bem. Até que tem pessoas que, quando estão desempregadas, adoecem, entram em depressão. Existe aqui um componente que preenche a existência do ser humano. Inclusive tem uma música do Fagner que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: e sem o seu trabalho o homem não tem honra. Fagner, esqueci o nome da música agora, mas é a música que ele fala: e sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Eu cantando, né, gente? Melhor falar sobre tributação, né? Eu cantando é melhor falar sobre tributação, mas você entendeu. Tem uma música que eu gosto muito, que ele fala justamente desse aspecto do trabalho preencher um componente, uma dimensão da nossa existência, não somente a única, mas ele servir ali como uma fonte de prazer, servir como uma fonte de atividade, né, mental, enfim, tudo mais. Então, eu pensava muito sobre isso. Antes de conhecer o fundamento tributário, eu apelava para o contexto social. Atuei muito fortemente com treinamento de CIPA no início e falava para o empresário, né, olha, é interessante ter alguém aqui que vai estar responsável, né, pela segurança do trabalho da sua empresa. Todas as demandas vão ser centralizadas nesse profissional. É um profissional que vai ter conhecimento em combate a incêndio, é um profissional que vai estar apto a resolver todas essas demandas, enfim. A CIPA, ela não é somente para empresas com mais de 20 funcionários, né? Todas as empresas devem ter CIPA. É muito bom deixar claro isso. Já na antiga NR5 era o designado e agora na nova NR5 é o representante nomeado. É muito interessante a gente saber disso. Desculpa, todas as empresas precisam ter CIPA. A empresa pode estar dispensada da eleição, da estabilidade do cipeiro, mas a obrigatoriedade de ter um profissional é para todas. Era o designado e agora é o representante nomeado. Então eu falava isso para o empresário, apelava para o lado social e tudo, mas ainda assim esbarrava, né? Esbarrava numa barreira que o micro e pequeno empresário tem, que é a quantidade de demandas que ele tem para resolver, de tal maneira que esse micro e pequeno não consegue muitas vezes destinar energia, recurso, investimento para essa responsabilidade social da empresa. Gente, é 8 horas por dia. É 8 horas por dia. Você coloca aí 2 horas para ir, 2 horas para voltar, muitas vezes no trânsito do Brasil. Pô, você coloca 12 horas no dia. Aí você pensa, por exemplo... Aí você pensa, por exemplo, na questão de
Eu ia esbarrar num vendedorzinho aqui, ó, entusiasmado com o vídeo. Mas veja, vocês pensam, por exemplo, na questão semanal, 5 dias trabalhando, 2 de final de semana. Se você leva isso pro ano, 11 meses de trabalho e 1 mês de férias. Então assim, o trabalho ele tem um componente muito importante. E se você tem um ambiente pressionado, um ambiente danoso, um ambiente agressivo, você está ali, querendo ou não, influenciando a vida do trabalhador. E eu estou falando isso diretamente da cidade apaixonada. Então, até então era uma atuação muito apaixonada. Porém, onde é que eu quero chegar com esse contexto de Paris? É que me veio uma luz, olha ela aqui, me veio uma luz quando eu dominei os fundamentos tributários, porque eu passei a atuar não somente com a responsabilidade social, mas também com o bolso das empresas. Gente, existe algo mais sensível que o bolso das empresas, né, do dono da empresa? Existe algo mais sensível? Não. Então, muitas vezes, a responsabilidade social, ela é interessante, ela é bacana, mas eu aqui tô com tanta demanda, tanta coisa para resolver, que eu não consigo destinar atenção para isso. Então, é simplesmente pagar para o funcionário fazer alguma demanda que eu preciso. E quando eu dominei os fundamentos tributários, eu tive uma luz. Porque eu consegui não somente falar em multa, mas eu consegui falar em redução da carga tributária. Reduzir, gente, o valor que é pago todo mês pelas empresas. Deixa de ser algo burocrático, algo porque a lei exige, e passa a ser algo que vai reduzir o valor que as empresas pagam todo mês na sua folha de pagamento. Eu deixei de falar de multa e passei a falar de recuperação de créditos tributários. Porque muitas vezes as empresas não dispõem de um profissional com capital intelectual nessa área, e é bem provável que esteja havendo um pagamento a maior. Principalmente se a gente entrar num contexto técnico aqui, a questão de KNAI preponderante, por exemplo, é muito comum que as empresas paguem mais do que elas deveriam pagar. E o profissional de segurança no trabalho consegue recuperar esse valor que estava sendo pago a maior. Então, pagou a mais durante os últimos 5 anos, você consegue buscar de volta esse valor. Então a gente consegue, primeiro, evitar problema com a fiscalização da Receita Federal, que é uma fiscalização bem mais pesada. Não é o Ministério do Trabalho, que a competência é do órgão, então vai para o superintendente, ele vai analisar a questão. Cobrar tributo, né? Fiscalizar a tributação e cobrar quando ele for devido é um dever, é obrigação da administração pública. Então, a Receita Federal tem um poder coercitivo muito mais forte, e nós conseguimos, a partir desse momento, evitar problemas tributários, que tem um poder coercitivo muito mais forte, mas não somente isso, nós conseguimos mostrar ganhos. Essa é a luz. Essa é a luz da tributação. É que ela une o caráter apaixonado que nós temos com o caráter financeiro. É muito lindo isso, gente. Reduzir tributação, recuperar aquilo que foi pago a maior, garantir conformidade fiscal, de tal maneira que nesse cenário de Paris, o tema que eu pensei para falar sobre isso foi justamente a ideia de que você acenda a luz que existe na área da segurança e saúde do trabalho. Perceba, a responsabilidade social por si só já é uma luz. Já é necessário investir somente pelo fato de você não poder adoecer e matar um trabalhador. Porém, a partir do momento que a gente incorpora esses fundamentos financeiros, o nosso poder de argumentação fica muito maior. Muito maior. O profissional que não domina esse tema, ele perde um espaço de mercado muito amplo. Perceba, ele não precisa necessariamente atuar. Não necessariamente ele precisa atuar com a tributação, mas entender os fundamentos vai fazer com que ele envelope a sua mensagem dentro do contexto financeiro, que é o contexto que interessa
ao micro, ao médio e ao grande empreendedor. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Acendam a luz, gente, da segurança do trabalho. Falar de SST para profissionais de SST é muito fácil. Quando você falar para mim, eu vou entender a sua linguagem. Eu concordo com você. Agora, muitas vezes ela não chega no dono do negócio, porque a linguagem do dono do negócio, com N coisas que ele tem que fazer, é a linguagem financeira. E quem faz a SST chegar na linguagem financeira é a tributação. É o impacto na folha de pagamento. Não é se vier uma multa. É aquilo que está acontecendo agora. É o dinheiro que está saindo todo mês. Diretamente desse cenário maravilhoso e com muito frio. É nordestino, gente, de verdade, eu tô aqui sofrendo, viu? Meu amigo, 25 graus em Recife, a gente já coloca um casaco aqui, já tá frio, tá tranquilo, bota uma roupa de frio. Aqui eu tô com 10, 12, meu amigo, é pra se tremer. Eu diretamente desse cenário lindo da Torre Eiffel, eu queria dizer pra você acender a luz da segurança no trabalho. E essa luz para o empresário vem do impacto financeiro. Ainda que você não trabalhe diretamente com o tema, não seja um especialista em tributação, incorpore esses fundamentos ao seu leque de serviços. Você pode trabalhar com combate a incêndio, trabalho em altura. Envelope a sua mensagem dentro do contexto tributário, porque é ela que vai fazer você ser muito mais ouvido. É ela que vai fazer o empresário entender você como um investimento, ao invés de somente uma obrigação da lei. Beleza? Diretamente de Paris, em mais um episódio da tributação de segurança do trabalho pela Europa, Lucas Alexandre deseja que vocês acendam a luz dessa disciplina. Um forte abraço e até mais, pessoal. Valeu!